isso, eu quero que você leia comigo Abacuque capítulo 2, versículo 14. É um texto curto, breve, diz assim: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Querido, eu acho que eu tenho gerado essa mensagem há uns 2 meses, um pouco mais talvez. E eu lembro que um dia eu estava conversando com o pastor Wilson, a maioria de vocês conhece, o profeta, veio aqui, amigo de muitos anos. E eu estava conversando com ele sobre a igreja, e muitas coisas ele tem sido um mentor para nós, principalmente nas questões proféticas. E eu falei para ele sobre o que nós estávamos ensinando em relação ao cavar, o investimento que a gente estava fazendo na sala de oração, sobre como a gente batia e insistia na vida devocional. Eu falei para ele sobre a nossa intencionalidade com a adoração, não só no ensino sobre adoração, mas sobre adoração nos cultos. E o Wilson ouviu tudo isso. Eu falei: cara, a gente está colhendo os frutos disso, porque a gente vê a reação das pessoas, a gente vê como a igreja corresponde à adoração. E ele soltou uma frase, ele falou assim: puxa, cara, é muito especial quando a igreja desenvolve uma cultura de glória. E esse é o título dessa mensagem, a cultura de glória. E quando ele falou isso, isso queimou no meu coração. Aí a semente caiu. Eu não sei te explicar como eu senti, mas isso eu falei: uau, cara, cultura de glória. O que exatamente era isso? Eu não sabia direito, mas aquilo queimou no meu coração, e essa frase ficou queimando. E depois esse texto de Abacuque: porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E querido, tudo isso queimando, começando a falar comigo, e eu olhei para esse texto, e a primeira coisa que Deus falou comigo é: existe uma promessa clara aqui. Existe uma promessa em relação à glória de Deus. Existe uma promessa não só de que a glória de Deus, a manifestação da glória encherá toda a terra, mas a Bíblia nos diz aqui, Abacuque nos diz que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E isso mexeu com o meu coração. Então eu dizia para mim mesmo: olha, existe uma promessa de Deus em relação ao conhecer a glória, ao conhecimento da glória. E isso me levou, querido, a fazer algumas perguntas. Então a primeira pergunta que eu me fiz é: que nível de conhecimento da glória de Deus eu tenho? E essa acho que era uma pergunta que você deveria fazer para você. Se existe uma promessa que o conhecimento de Deus, da glória de Deus, vai encher a terra, quanto você conhece da glória de Deus? Eu me perguntei quanto eu vivo dessa promessa, e eu me perguntei até o que é exatamente a glória de Deus. E durante esses meses eu fiz essa pergunta para várias pessoas. Eu falei: olha, se você tivesse que explicar para alguém o que é a glória de Deus, o que você diria? E queridos, a impressão que eu tive, talvez isso seja muito pessoal, mas a impressão que eu tinha é que toda vez que eu falava da glória de Deus, do conhecimento da glória, isso era algo muito subjetivo, talvez até muito místico para mim. E eu me fiz essa pergunta: o que eu posso dizer para outras pessoas sobre conhecer a glória de Deus? E isso me fez orar, isso me fez jejuar, isso me fez ir para as Escrituras com essa pergunta. E a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que o cumprimento, Deus tem uma promessa em Abacuque. O cumprimento dessa promessa, eu já vou começar por aqui, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, abra comigo. Olha como é precioso isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus que disse: das trevas resplanderá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde? Na face de Cristo.
Então o conhecimento da glória de Deus vem através de quem? Vem através de Jesus. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, você não precisa abrir, mas o autor de Hebreus diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E querido, com todas essas coisas, Deus começou a desenhar para mim algumas coisas que eu precisava entender sobre a glória de Deus. Então Jesus é o resplendor da glória, a glória de Deus, o conhecimento da glória é manifestado em Jesus. Joia, mas eu continuei me perguntando o quanto nós temos conhecido da glória de Deus. O que é essa glória de Deus em Jesus? Joia, a glória de Deus se revela através de Jesus, mas como? O que é isso? E o que nós sabemos sobre a glória? Querido, e como eu falei, toda vez que eu olhava para as Escrituras, eu comecei a cavocar, escavar isso. A impressão que eu tinha é que todas as coisas que vinham ao meu coração eram coisas subjetivas. E isso começou a me trazer um grande incômodo. Por quê? Por que eu me incomodei? Porque obviamente a definição que nós temos da glória de Deus vai determinar algumas coisas. Como por exemplo, como nós vamos procurar essa glória? Depende qual é a definição de glória que você tem. A segunda coisa que eu me perguntava é quanto eu desejo o conhecimento dessa glória. Se eu não tenho uma revelação clara do que é a glória de Deus, cara, como que eu vou desejar algo que eu não entendo direito? Então existe uma promessa da glória de Deus. Essa promessa fala de nós conhecermos essa glória. E obviamente, se Deus promete algo em relação a isso significa que conhecer a glória é importante não só para nós, mas que isso é importante para quem? Para Deus. E vem um peso de responsabilidade ao meu coração de entender que eu preciso ter uma expectativa ativa em relação a conhecer a glória de Deus. E eu acho que a primeira pergunta que eu e você devemos fazer é: o que é a glória? O que é a glória? O que é a glória de Deus? Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios capítulo 3. É um texto um pouco longo, mas eu gostaria muito que você lesse e acompanhasse ele comigo. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Alguém está usando o Waze para encontrar o versículo? Não vai dar certo. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Queridos, esse texto. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Está falando do Antigo Testamento, da lei. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós
que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Outra versão diz que nós somos transformados de glória em glória, mas na verdade o que esse texto está querendo dizer é exatamente isso. Ele fala de experimentar uma glória e ir para um nível de glória maior, então um novo nível de glória e uma glória maior. Agora, o que significa essa glória? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a palavra hebraica que é traduzida como glória é a palavra kabod ou kabô. Então, kabod fala da glória de Deus. Agora, quando eu fui estudar aqui a raiz do hebraico, a gente percebe que a tradução literal da palavra kabod é ser pesado. Mas não é o ser pesado no sentido de medir um peso. O que essa palavra fala é literalmente de algo que tem um peso. Então essa palavra fala de um ambiente que é pesado, ela pode ser usada para falar de alguém que tem um peso na sociedade, fala para falar de alguém que tem um peso de autoridade, fala de ter uma manifestação pesada de Deus. Você entende isso? Por isso que a gente fala, olha, o ambiente do culto estava pesado, existia um peso de glória, mas na verdade a própria palavra glória fala de peso. E é muito interessante porque a maior parte das vezes que kabod aparece, ela está falando de uma manifestação visível de Deus no tabernáculo. Então guarda isso comigo que vai ser importante depois. A maioria das vezes que essa palavra aparece falando de uma manifestação visível de Deus, ela está relacionada a textos que falam do tabernáculo. Estão relacionadas ao desejo de Deus de se manifestar e habitar junto do homem. Agora, quando a gente vai para o grego, a palavra traduzida como glória é outra palavra, é a palavra doxa. Agora eu já vi muita gente dizendo, ensinando, inclusive dizendo assim, a doxa é a opinião de Deus. Então Deus tem uma opinião, a doxa é a opinião de Deus, ou um julgamento. Mas querido, não é exatamente isso. A doxa não é a opinião de Deus, mas é muito mais uma opinião sobre Deus. A tradução literal de doxa fala da imagem ou da opinião que eu consigo gerar em outra pessoa quando eu me mostro para ela. Então talvez a tradução melhor para doxa seria reputação. Isso fala do quê? Fala que eu me manifesto, eu me mostro, eu me apresento para vocês, e vocês me vendo, me percebendo, me analisando, vão gerar uma opinião ao meu respeito. Isso é a doxa. Agora é muito interessante que por um lado, a doxa, ela tira essa questão do peso do kabod. Por outro lado, quando a gente junta essas duas coisas, a gente entende que a glória, ela fala do peso gerado pela manifestação de Deus. Então, se a gente tentasse aqui explicar o que é isso, isso fala não só da opinião, nem só da reputação de Deus, nem só do poder de Deus, mas fala da manifestação da própria pessoa de Deus. Então, talvez explicar o que é a glória de Deus, talvez uma boa explicação fosse dizer que a glória é Deus revelando gloriosamente a si mesmo. A glória é o resultado de Deus manifestar a si mesmo, seu caráter, sua presença, sua pessoa, seu poder. Então eu quero destacar algo aqui que eu vou confessar para você, é quase escandaloso para mim a gente ter que ensinar sobre isso, querido. Mas existe uma diferença, eu preciso ensinar porque tem gente que se perde nisso ainda. Existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus, que é entender que Deus está em todos os lugares, e a presença manifesta de Deus.
Eu vou dar um exemplo muito claro para você. Você acha que Deus já era onipresente quando o povo estava no deserto, no Sinai? Claro que Deus já era onipresente, mas a Bíblia fala de uma nuvem de glória que desceu sobre o monte. E a Bíblia fala de uma nuvem espessa, escura, com raios, trovões, barulho de trombeta. E Deus fala assim: não deixa nem animal chegar no pé do monte, porque se alguém pisar lá vai ser morto, vai ser fulminado. A Bíblia fala que Moisés entra nesse lugar e ele fica ali 40 dias e 40 noites sem nada comer e nem beber água, irmão. E a Bíblia fala que quando ele desce desse lugar, ele não só sai vivo de lá, mas a Bíblia fala que o seu rosto resplandecia. Sabe o que é isso? É a diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Então ninguém venha me dizer que a onipresença é a mesma coisa que a presença manifesta, porque não é. Então, querido, a glória de Deus é quando Deus escolhe manifestar e revelar a si mesmo. Agora, a segunda pergunta que eu fiz, e eu creio que todos nós devemos fazer, é onde nós devemos procurar a glória de Deus, como nós devemos procurar e onde nós podemos encontrar a glória de Deus. E aqui eu começo a fazer uma construção com você, que, irmão, eu não sei você, mas quando eu comecei a olhar essas coisas, eu chorei preparando isso. Falei: Deus, eu nunca vi essas coisas. Quando a Bíblia fala, quando a manifestação da presença de Deus se manifestava no Monte Sinai, aquela nuvem da presença da glória, os rabinos chamavam aquela nuvem espessa de Shekinah. Você já ouviu essa expressão? A tradução literal de Shekinah é aquele que habita. Então não existe a palavra Shekinah na Bíblia, mas os rabinos usavam essa expressão Shekinah para falar de quando Deus vem habitar em um lugar. Agora, quando a gente olha para as Escrituras, isso aconteceu 3 vezes, ou em 3 lugares, em 3 situações. A primeira vez que isso aconteceu foi quando Moisés consagrou o tabernáculo. Eu quero que você abra lá comigo. Primeiro, aliás, no Monte Sinai, e depois no mesmo contexto, quando Moisés consagra o tabernáculo. Então abra comigo em Êxodo capítulo 40. Versículo 34. A gente está falando do que aqui? Só lembra comigo de um tabernáculo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Êxodo capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da consagração e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da consagração porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, quando Moisés faz tudo de acordo com o que Deus pediu e eles começam os ofícios do tabernáculo, a glória da presença de Deus se manifesta a ponto de Moisés não conseguir entrar. Quando que é a segunda vez? A segunda vez é quando Salomão consagra o templo. Então vá comigo para 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 5. A partir do versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: os que trocavam trombetas, ele está falando ali da inauguração do tabernáculo, depois que eles fazem tudo também de acordo com aquilo que Deus pediu. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, e levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor, e com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Então, mais uma vez, a nuvem de Deus vem aqui, a ponto dos sacerdotes não conseguirem fazer os seus ofícios. E queridos, a terceira vez que isso acontece,
Aonde é? É novamente em um tabernáculo. Agora, que tabernáculo é esse? Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 14. É um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 1. Eu acho tão bonito esse barulho de folha de Bíblia abrindo. Nós somos uma igreja vintage, é bonito demais. João capítulo 1, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Repita comigo, habitou. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. Então o que eu quero destacar para você aqui não é só a glória de Deus que foi vista em Jesus, mas quando João diz que o verbo, está falando de Jesus, se fez carne e habitou, a palavra grega aqui, traduzida como habitou, é a palavra esquenu, que fala de construir e estabelecer um tabernáculo. Então, se a gente fosse trazer uma tradução literal desse texto, a gente poderia dizer que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus se colocou como tabernáculo e a glória de Deus se manifestou nele. Agora, não só isso, querido, mas como eu falei, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Agora eu quero mostrar mais uma coisa para você. Vá comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Olha que precioso. Vamos voltar. A primeira vez que a nuvem de glória se manifestou, tabernáculo de Moisés. A segunda vez, da consagração do templo de Salomão. E olha a terceira vez aqui. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Está falando de quem? De Jesus. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que, pois, varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falavam, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Qual foi o terceiro tabernáculo onde a nuvem de glória se manifesta? Em Jesus. Então eu vou te responder, sabe aonde a gente procura o conhecimento da glória de Deus? Nós procuramos o conhecimento da glória em Jesus. Por isso Jesus é a expressão exata de Deus, é a manifestação da glória. E por isso, uma mensagem sobre a glória de Deus precisa ser uma mensagem cristocêntrica. Sabe quando o nosso conhecimento da glória de Deus aumenta? Quando nós temos um conhecimento maior de Jesus. Toda vez que nós temos um novo nível de revelação de quem Jesus é, de quem é a sua pessoa, o nosso conhecimento da glória aumenta. Eu quero voltar para o texto base com você, vá de volta comigo. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu preciso ler isso de volta com você. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Quando Moisés desce a segunda vez do monte, a Bíblia fala que o seu rosto
resplandecia a ponto dos israelitas terem medo dele. E ele usava o véu para cobrir a glória, para que ele pudesse falar com o povo, sem o povo fugir dele. Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Por quê? Porque essa glória foi diminuindo e desaparecendo. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Quanto visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Primeiro Moisés colocava o véu para não assustar o povo, mas essa glória começou a sumir, e depois ele colocava o véu para que as pessoas não percebessem que a glória estava indo embora. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado. Agora essa frase é importante, porque é somente em Cristo que ele é removido. Querido, então havia um nível de glória revelado no Antigo Testamento, claro que havia. Deus se manifestou com glória, o rosto de Moisés brilhou. A palavra revelação, e isso é muito interessante, que a palavra revelação vem de retirar o véu. Fala exatamente disso, de alguma coisa que está escondida, porque tem um véu em cima, e quando você tira o véu, algo é revelado, é descoberto de debaixo do véu. Então ele fala aqui que um véu é retirado, e ele está dizendo que a glória da nova aliança, ela não é como a glória da antiga, porque ela é permanente. Na verdade, o que o texto está mostrando para a gente aqui, é que a glória da nova aliança, ela é mais do que permanente. Ela é uma glória contrária à glória que Moisés experimentou. Por quê? Porque a glória que Moisés experimentou era uma glória que diminuía, que desvanecia, que se dissipava. Mas ele está dizendo que a glória da nova aliança é uma glória que cresce. Porque ele vai dizer depois que nós somos transformados de glória em glória, em glória, em glória. E uma glória que sempre permanece crescendo, e por isso ela é superior. Então o que ele está dizendo, aquilo era glorioso, e aquilo impressionou aos israelitas, mas conforme se aproximava a revelação de Jesus, a glória do Antigo Testamento, em contraste com o que Jesus traz, essa glória, ela desaparece, ela diminui, ela some. Mas agora, com a nossa revelação da glória de Deus em Jesus, nós somos transformados de glória em glória em glória. Então, querido, Jesus é a chave da glória de Deus que pode ser conhecida. A glória da nova aliança em Jesus, ela não desvanece, ela não diminui, pelo contrário, ela é progressiva. E eu quero falar um pouquinho mais com você sobre isso. Eu quero continuar lendo esse texto. 2 Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 12 agora. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até mesmo hoje um véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, mais uma vez, Paulo está
destacando aqui a superioridade da glória que é revelada em Jesus. Então, querido, nós vemos que Moisés, apesar de ter ficado face a face com Deus, apesar de ter mergulhado na glória, apesar do seu rosto ter resplandecido quando ele estava mergulhado na glória, essa glória, ela se dissipava. E o que Paulo está nos ensinando aqui é que existe, querido, uma simbologia profética. Existe uma simbologia espiritual aqui. E Paulo está dizendo a primeira coisa, que todo ambiente de glória é um ambiente de revelação. Guarda isso no seu coração. Aonde há glória, há revelação. Por quê? Porque a glória de Deus é Deus manifestando e revelando a si mesmo. Agora é importante que você entenda algo comigo, querido. Nós somos transformados de glória em glória, e isso significa que esse véu, ele não é só retirado quando nós nos convertemos a Jesus ou no momento de conversão. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a cada contato com a glória de Deus, isso nos traz um novo nível de revelação e de entendimento. Eu quero ir de volta para a promessa, você não precisa abrir, mas de Abacuque capítulo 2, versículo 14, que diz assim: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Agora eu quero que você veja comigo que existe um outro texto que traz uma declaração muito parecida com essa. Vá comigo para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Olha como esses textos se complementam. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você, ele está tendo aqui uma visão clara do trono de Deus. Amém? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele está vendo algo que acontece no céu. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama, e o templo se encheu de fumaça. Isaías tem mais uma vez uma revelação da glória de Deus, uma revelação do trono de Deus, e diferente da promessa de Abacuque, que é uma promessa profética, quando Isaías tem a mesma visão, ele não diz a terra se encherá, mas ele diz aqui: toda a terra está cheia da glória de Deus. E ele fala do templo, ele fala de fumaça, ele fala de serafins com 6 asas que cantavam santo, santo, santo. Eu não vou ler o texto com você, mas se você for para Ezequiel, você vai ver uma visão muito parecida desses seres angelicais, seres espirituais com muitas asas. E essa mesma visão, uma visão muito parecida, mais um cara tem, que é o apóstolo João. Então eu quero que você vá comigo para Apocalipse capítulo 4. A partir do versículo 2. Irmão, acompanha comigo, que é muito precioso isso. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 2. Olha a visão de João do trono de Deus agora. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono
Olha como isso te lembra alguma coisa. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam também acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes. Agora olha o que ele diz: cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, e o terceiro tinha um rosto semelhante ao ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam, mais uma vez ele diz, cheio de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E olha só, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam ao que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Agora, irmão, olha onde a gente vai chegar aqui. Primeira coisa, o ambiente, mais uma vez descrito por esse profeta, pelo apóstolo João, era um ambiente de quem alguém descrevia estar diante do trono. Segunda coisa, esse era um ambiente de glória. E você lembra que eu te falei que todo ambiente de glória é um ambiente de revelação? E eu quero dizer para você que ele é um ambiente de adoração também. A terceira coisa que eu quero destacar para você é que João fala que esses 4 seres viventes eram cobertos de olhos. E ele fala isso 2 vezes. Ele diz: eles tinham olhos por frente, tinham olhos por trás. Depois ele vai dizer: tinham olhos ao redor e tinham olhos por dentro, eram cobertos por olhos de todos os lados. E isso, querido, obviamente fala de um contexto, de uma revelação profunda. Por que tantos olhos? Olhos de um lado, do outro, de frente, atrás, por dentro. Por quê, querido? Por causa da tamanha revelação da glória diante do trono de Deus. E a quarta coisa, ele diz assim: eles adoravam sem descanso, dia e noite, e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Agora escuta para mim, eu olho para tudo isso, diante de toda essa construção, e fica óbvio para mim que o que esses 4 seres viventes e 24 anciãos fazem, querido, não é uma liturgia constante, repetitiva, cansativa, enfadonha de um Deus que exigiu isso deles e que tem uma necessidade de ser adorado. Pelo contrário, isso fala para mim da glória de um Deus que é infinito, e que o nosso processo de glorificação, ele é infinito. Então nós permaneceremos sendo transformados de glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, permanentemente. E quando eu olho para isso, eu creio que esses 4 seres viventes cobertos de olhos e os 24 anciãos aparecem adorando incansavelmente e insistentemente. Por quê? Porque eles têm uma nova revelação da glória de Deus, e isso transborda em surpresa. E quando eles têm esse novo nível de revelação da glória, eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que é e que há de vir. Então os 24 anciãos também se prostram, entregam as suas coroas e adoram. Mas depois disso, Deus traz um novo nível de glória, e esses seres viventes
e isso transborda em surpresa, em revelação, em adoração, e eles dizem novamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então os 24 anciãos também olham para aquilo e se prostram, entregam suas coroas e adoram, e depois uma nova revelação, e isso transborda em uma adoração constante, crescente e infinita. Tudo se repete, não por causa de uma liturgia enfadonha, mas porque há um novo nível de glória diante do trono de Deus, causando surpresa, revelação e consequentemente uma adoração a Deus. Você consegue entender o quanto isso é precioso e é profundo, querido? Agora, diante de tudo isso que está queimando no meu coração, é que nós precisamos, como igreja, cada um de nós como indivíduo, nós precisamos de uma cultura de glória. O que significa isso na prática? Isso significa, querido, que nós precisamos ter uma expectativa constante pela glória de Deus, de sermos tocados pela glória. A gente não pode sair da nossa casa esperando chegar aqui e ver um culto com uma liturgia redondinha, bonitinha, e ouvir uma palavra boa, mas nós precisamos entrar aqui com o nosso coração cheio de uma expectativa por sermos tocados pela glória de Deus. Nós precisamos entrar no nosso quarto, não para cumprir um horário, porque eu tenho uma vida devocional certinha, mas eu preciso entrar, fechar a porta, com o meu coração queimando por uma expectativa de ter uma revelação e um toque novo, uma surpresa nova, uma revelação nova da glória de Deus. Isso é uma cultura de glória. Queridos, quando eu olho para Moisés, a Bíblia fala, Moisés entra na nuvem, quando ninguém quis, ele entra na nuvem, irmão. Uma nuvem espessa, raios, trovões, relâmpagos, barulho. A Bíblia, Deus vai falar depois, ele dizia: eu falo com Moisés face a face. Ele está face a face com Deus e ele desce de lá. E Deus chega para ele e fala: meu coração tem se agradado de você. E aí Moisés fala: eu quero te pedir uma coisa. E o que ele pede? Êxodo 33, versículo 18, ele diz assim: eu rogo-te que me mostres a tua glória. Esse cara estava mergulhado na nuvem de glória, falando com Deus face a face. Deus vem para ele e fala: eu me alegro de você, o que você quer? Eu te rogo uma coisa, me mostres a tua glória. Querido, nós precisamos entender que uma cultura de glória é entender que pedir por mais glória de Deus e buscar por mais glória de Deus deve ser um estilo de vida. Nós devemos viver queimando por isso. Nós continuamos buscando, nós continuamos pedindo, nós continuamos clamando, e Deus faz o que? Ele continua vindo. Vindo como? Em glória, em glória, em glória. E nós permanecemos sendo transformados através de uma glória, um nível maior, um nível maior, e um nível maior. E até que ponto nós podemos chegar? Até que ponto nós podemos experimentar a glória de Deus? Você não precisa abrir sua Bíblia. Salomão escreve em Provérbios capítulo 25, versículo de Deus: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Eu gosto muito da versão NVI que diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas, mas tentar descobri-las é a glória de Deus. Sabe quem escreveu isso? Um cara que estava perseguindo, que queria descobrir, que queria experimentar, que queria tocar a glória de Deus. Agora eu digo para você que Salomão não estava enganado, ele sabia o quanto isso é sublime, o quanto isso é poderoso. Ele não estava achando que isso era uma coisa simples. Você não precisa abrir também em 2 Crônicas capítulo 2, a partir do versículo 5. Eu estava falando com o Eros ontem, ele me lembrou desse texto. Ele diz: o
templo que edifiquei será grande. Ele está falando do templo que ele estava terminando de construir para Deus. Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Então ele está querendo dizer aqui: Deus, eu sei que a sua glória é infinita. Ele falou: quem sou eu para querer construir uma casa para você, para que você habite? Nem o céu pode conter a sua grandeza. Mas sabe o que é mais interessante? É que apesar disso, ele constrói esse templo. E Deus se manifesta, e a glória de Deus vem sobre esse templo. E eu quero dizer para você, eu quero construir para Deus um ambiente de glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus, e nós conhecemos a glória de Deus em Jesus. Então toda vez, querido, que nós entramos no nível de adoração, e por isso a gente tem batido aqui toda a pregação do Novo Testamento, toda adoração, desde que Jesus ressuscitou, ela precisa ser uma adoração cristocêntrica, ela precisa ser uma mensagem cristocêntrica, porque a glória de Deus é revelada em Cristo. A gente tem falado aqui tanto sobre a história dos avivamentos, e eu estava lendo uns trechos, o Eros me mandou, eu falei: ó, se tem esse material, me manda. Eu estava lendo sobre as histórias do que aconteceu na Rua Azusa. E quando você olha para Azusa, uma coisa que mexe com o meu coração é a simplicidade daquele lugar. O avivamento aconteceu lá a partir de 1906, se eu não me engano. Imagina como era o racismo se a gente tem hoje, imagina naquela época. O cara que era o pastor da Azusa era um homem chamado William Seymour. Era um negro caolho. Esse cara foi para o país de Gales, foi incendiado pelo que acontecia lá, e ele voltou para esse endereço na Rua Azusa. Lá tinha sido um depósito de bebidas, tinha sido um monte de coisa, e por último tinha sido um estábulo. Era a única coisa que eles podiam pagar. A história diz que tinha uns barris e pedaços de madeira jogados no chão, e eles juntaram esses barris e colocaram as madeiras para fazer os bancos. Tem uma história até engraçada nisso, porque quando William Seymour começou a ser tocado por Deus, ele sentia que a glória de Deus vinha, ele não queria se desconcentrar. Essa é a impressão que eu tenho. Pelo que eu estudei, ele não falou para ninguém direito porque que ele falava isso, mas as pessoas em volta dele diziam: não, foi Deus que mandou fazer isso. O culto começava, e quando ele entrava com uma caixa de fruta na cabeça. Isso fala não só de uma humildade do coração desse homem, mas alguém que não queria se perder no que Deus estava fazendo. Ele botava uma caixa de fruta e se fechava ali, irmão, e ficava quietinho. Diz que às vezes ele nem aparecia, e quando ele tirava, ele começava a ministrar vez após vez, por 3 anos e meio. Essa nuvem de glória entrou nesse lugar. Eu vi, o Eros me mandou um livro de uma mulher que era criança nessa época, e ela disse que ela brincava nessa nuvem, nessa fumaça. Eles brincavam de jogar para dentro do bolso a fumaça, e no meio disso pessoas eram curadas. A história, existem jornais, tudo falando dessa época, de pessoas que não tinham um membro, e o membro crescia, pessoas que só tinham o buraco do globo ocular, e o olho aparecia, eram tocadas pela glória de Deus. Entenda, eu não estou dizendo para você se a gente vai experimentar isso aqui ou não, eu acho que não é essa a questão, mas a questão é, eu tenho entrado aqui todos os domingos, e eu tenho me fechado na minha sala nas manhãs, e eu tenho pedido: Deus, me dá algo novo, traz algo novo da sua glória, eu preciso experimentar. Eu não estou satisfeito com um culto bonito, com um som bacana. A gente precisa ser tocado pela glória de Deus. Eu quero confessar meu coração para você, a adoração foi maravilhosa hoje. E eu falei: Samuel, você pode tocar 50 minutos, mais de 1 hora, mas a cabeça de um pastor, eu sou tentado a olhar: cara, se tem visita, nós estamos orando aqui
Nós estamos adorando aqui 1h15 já. E eu falo, cara, se tem uma visita, não vai entender. Mas irmão, quer saber? Se as pessoas não forem tocadas pelo que acontece diante da glória de Deus, elas não vão ser tocadas por mais nada. E eu quero dizer para você, eu abro mão de todas as outras coisas que nós podemos construir com o nosso esforço, com a nossa habilidade, com o nosso aprendizado. Eu troco qualquer uma dessas coisas por um ambiente onde a glória de Deus é real. Eu preciso experimentar, eu quero algo novo. E como eu disse para você, essa cultura da glória, dessa expectativa pela glória de Deus, esse desejo, o pedir, nós precisamos pedir, Deus, eu quero experimentar o que eu não acontece, que eu não experimentei, eu quero uma nova revelação, eu quero ser tocado de uma nova forma. Isso precisa ser um estilo de vida, não é para a gente fazer agora, nós precisamos viver assim até o nosso último dia de vida. Irmão, eu vou viver assim, e quem quiser pode vir